Graça e paz, seja muito bem-vinda. Hoje nós vamos aprender com esse livro poderoso, Curar Enfermos e Expulsar Demônios, se a fé ela é realmente essencial para você receber a sua cura e se você precisa mesmo ter uma super fé para ser curada. Você tem essas dúvidas? Então hoje nós vamos mergulhar nesse livro maravilhoso e nós vamos esclarecer todas as nossas dúvidas. Eu tenho certeza que nós vamos sair daqui edificadas, fortalecidas na nossa fé. Amém? Sejam todas muito bem-vindas. Antes da gente iniciar, eu quero te convidar a fazer uma oração junto comigo para a gente consagrar, esse encontro ao Senhor Jesus e que Ele possa nos conduzir, em graça, em favor, em sabedoria para a glória dEle. Então feche seus olhos aí onde você está, entre em espírito de concordância junto comigo. Paizinho amado, nós te agradecemos, Senhor, pela tua bondade em nos permitir estar aqui nessa noite. Obrigada, Senhor, pela tua fidelidade. Obrigada porque até aqui, Senhor, o Senhor nos ajudou. Continua conosco, Pai, nos fortalece, renova nossas forças nesse momento, nos ajuda, Senhor, a nos concentrarmos, ó Pai, para recebermos a porção que o Senhor tem para nós essa noite. Nos fortalece, Senhor, nos dirige segundo a Tua vontade. Pai, eu consagro a Ti a minha vida, consagro a Ti, Senhor, esse Instagram, consagro a Ti a vida das Tuas filhas que estão aqui, Senhor, sedentas por mais de Ti. Que a Tua presença, Senhor, se faça presente no nosso meio, que a Tua graça e o Teu favor nos envolva, que a Tua proteção esteja sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias. Nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos conduza com a Tua sabedoria nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então, você que tem aí o seu livro físico, Curar Enfermos e Expulsar Demônios, hoje nós chegamos no capítulo 16. E o tema desse capítulo é: a fé é essencial para a cura? Eu falei aqui no início, Será que você precisa ter uma super fé para ser curada? Porque tem muita gente que diz assim, Ana, eu não sou curada porque minha fé é fraquinha. E sabe que quando você diz isso, que a sua fé é fraca, você entra em condenação. Porque a Bíblia diz que um dos princípios mais poderosos que existem é o poder da palavra. E Deus te deu autoridade, para nomear as circunstâncias, para nomear tudo na sua vida. E lá em Provérbios 18:20 vai dizer que nós sempre comeremos do fruto das nossas palavras. Provérbios 18:20 vai dizer isso. Então quando eu digo assim, eu não sou curada porque minha fé é fraca, eu estou entrando em condenação, porque eu já estou dando um decreto. Eu não sou curada porque minha fé é fraca e não vou fazer nada sobre isso. Então glória a Deus pela sua vida, que você está aqui para receber chaves de sabedoria, para você ativar aí na sua vida, para você liberar a sua fé e você ser transformada, você ser curada, liberta de todo engano em nome de Jesus. Amém? Então nunca mais declare que a sua fé é fraca. Quando nós dizemos que a nossa fé é fraca, a gente entra num estado de zona de conforto, de conformismo com aquela enfermidade, com aquela situação negativa. E Deus quer transformar a sua vida. Então entre em concordância com a palavra de Deus, com o que o Espírito Santo de Deus quer fazer na sua vida. Quando eu digo que a minha fé é fraca, eu também estou confessando, mesmo que involuntariamente, eu estou confessando que eu não tenho tempo com a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. E eu já vou entregar uma chave poderosa, uma revelação poderosa para o seu coração. A fé, ela é imediata quando a gente remove 2 obstáculos da nossa vida. A fé é imediata quando nós removemos 2 obstáculos da nossa vida. Anota aí, os 2 obstáculos que estão impedindo a sua fé de ser firme e forte. O primeiro obstáculo, a ignorância sobre a vontade de Deus. A fé, ela começa onde a vontade de Deus é conhecida. Então existem 2 obstáculos que, se você remover, a sua fé vai ser imediata. E o primeiro obstáculo é a ignorância sobre a vontade de Deus. A fé, a sua fé, ela vai iniciar quando a vontade de Deus se tornar conhecida ao seu coração. E para isso eu preciso fazer o quê? Eu preciso ter tempo de mesa. Eu preciso abrir a palavra de Deus e deixar Ele ministrar o meu coração. Você tem dedicado todos os dias um tempo para você permitir o Espírito Santo de Deus falar com você? Você receber uma palavra rema, que é uma palavra pontual, específica para o momento que você está vivendo? Eu creio que o Senhor está nos convidando para nós acessarmos
níveis mais profundos da graça dele, do perdão, do amor, do favor, de nós contemplar. Então, nessa noite, decida eliminar a ignorância sobre a vontade de Deus para sua vida. Como eu faço isso, Ana? Tempo de mesa, meditando na palavra. Segundo obstáculo que te impede de ter uma fé forte é a dúvida sobre o seu merecimento. É uma culpa que te corrói, que te paralisa. E às vezes você pode pensar assim, mas será que é da vontade de Deus eu ser curada? Mas será que eu mereço receber esse milagre? Então, quando você remover esses dois obstáculos da sua vida, a sua fé vai ser imediata, forte, robusta, eficaz. E você vai ver, né, a glória de Deus se manifestar na sua vida, porque a fé vai começar a produzir os efeitos. Então, a fé, ela é imediata quando nós removemos os dois obstáculos. A ignorância sobre a vontade de Deus e a dúvida sobre merecimento e essa culpa que a gente permite, né, entrar no nosso coração. Entenda que a cura do Senhor sobre a sua vida, ela não é baseada no seu merecimento. A cura não é baseada no seu merecimento. A cura, ela é baseada no sacrifício de Jesus na cruz por você. Então, seja liberta de todo engano nessa noite em nome de Jesus. Você não vai ser curada porque você merece. Você vai ser curada porque a graça de Deus te alcançou, porque você crê na palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, conhecer a vontade de Deus. A fé na sua vida, ela começa quando a vontade de Deus é conhecida. Então a cura, ela não é mérito seu, não é pelo seu merecimento, não é porque você fez tudo certo. A cura, ela vem sobre a sua vida por conta do sacrifício de Jesus, pelo preço que já foi pago. Nós temos lido praticamente em todos os nossos encontros, Isaías 53, 4, 5, que vai dizer que Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores, e pelas suas pisaduras nós fomos saradas. Então você precisa conhecer a vontade de Deus, conhecer a palavra e deixar a sua fé agir, porque quando nós conhecemos a verdade nos liberta. Amém? Então fé, o que é fé, Ana? Fé é confiar no caráter de Deus, confiar que a palavra de Deus é a verdade. Fé é confiar no caráter de Deus, confiar que Deus não mente, Deus não muda de ideia, Deus é imutável, que a palavra de Deus permanece para sempre. Essa é a fé. E a maioria das pessoas, ela confunde fé com sentimento. Fé não tem nada a ver com sentimento. Fé tem a ver com você meditar na palavra e crer que a palavra de Deus é a verdade e que ela vai se cumprir na sua vida. Exatamente, Eneida. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então não confunda fé com sentimento. Fé é certeza daquilo que está expresso na palavra de Deus. Fé é simplesmente acreditar que Deus fala a verdade. Quem aqui crê de todo o coração que Deus fala a verdade? Que a palavra de Deus é a verdade? Escreve aí nos comentários, eu creio, eu creio. Então, a fé, já adiantando, né, o que a gente vai ver no capítulo hoje, a fé, ela é sim essencial para você ser curada. Mas, às vezes você tem uma percepção disfuncional do que é ter fé. Às vezes você acha que você precisa de uma super fé para ser curada. Não, para ser curada você precisa confiar no que diz a palavra. Então, eu até escrevi aqui, né, uma analogia para você entender o que é fé. A fé é como a eletricidade. Quem que conhece a energia elétrica, né? A eletricidade, eu creio que sim, porque nós estamos aqui, né, conectados pelo celular, você precisou carregar o seu celular com a energia elétrica. Então, quando você pegou, né, o carregador e você conectou no seu celular para carregar, né, para você ter bateria para estar aqui nessa live, você teve fé que você ia colocar a tomada lá e mesmo sem ver o que estava acontecendo ali nos fios, você acreditou que o seu celular estava sendo recarregado. Então, o que acontece? A eletricidade, ela existe na tomada, certo? Mas você precisa de fé para plugar o aparelho para que a eletricidade funcione. Então, você precisa de fé para plugar, né, o seu carregador lá na tomada para que a eletricidade funcione e carregue, né, o seu celular.
E a mesma coisa é com a nossa fé. O poder da cura de Deus já existe, já está liberado. Né? Lá em Isaías 53, 4, 5 vai dizer que Jesus levou, já aconteceu, ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, a cura já está disponível, a cura já existe. Mas a nossa fé é o plug, é o carregador que nos conecta a esse poder. E Deus, ele sempre vai responder à nossa fé. Deus não responde a desespero, Deus não responde a sofrimento. Se Deus respondesse a desespero e a sofrimento, não ia ter ninguém desesperado sofrendo no mundo. Né? Deus, ele responde à nossa fé. Quando ele operava milagres, Jesus dizia assim: a sua fé te salvou, a sua fé te curou. Então Deus responde à nossa fé. A fé é como a energia elétrica. E a fé é o plug que conecta você ao poder de cura do Senhor Jesus. Amém? Então agora nós vamos entrar no estudo do nosso livro, no capítulo 16. Se você está aí com o livro físico, nós estamos na página 117. São 50 capítulos nesse livro. E em nome de Jesus nós vamos fazer todos os 50 capítulos, né? A gente vai aqui devagarinho, mas a gente vai vencer. E aí o texto diz assim: talvez você pergunte: irmão Osborne, você acha que é necessário que eu tenha fé? Não posso ser curada por meio da sua fé? Né? Então aqui já me dá um gatilho, né? É aquela pessoa vitimada que não tá querendo fazer a parte dela, né? Aquela assim: ai, Ana, você não pode orar por mim e eu ser curada pela sua fé? Porque eu acho que a minha fé é fraquinha. E aí olha o que ele vai dizer. A Bíblia diz: sem fé é impossível agradar-lhe. Hebreus 11:6. E andamos por fé e não por vista. 2 Coríntios 5:7. Não há dúvida de que a cura por meio da fé alheia é uma exceção bíblica, não a regra. Então, é possível você ser curado pela fé de alguém. Às vezes você pode estar, né, num leito de enfermidade, num leito de UTI, e alguém ir lá, e alguém que te ama muito, né, interceder por você e liberar a fé dela, e você ter a sua saúde restaurada. É possível. Mas isso é uma exceção. E ele vai explicar aqui. Estou certo de que quando alguém ouve a palavra, até a fé nascer em seu coração, e a palavra, se atendemos, sempre produz fé. Então a palavra de Deus sempre vai produzir fé no seu coração. Então se você se considera uma pessoa que tem uma fé frágil, vai fortalecer a sua fé meditando na palavra de Deus. Boa noite, Manu. Deus abençoe. Que bom que você está aqui. Então quem acha que tem uma fé pequena, uma fé fraca, que precisa desenvolver a fé, o caminho é meditar na palavra. A Bíblia é muito clara que diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E aí ele vai dizer assim: o Pai planejou que todo cristão, não apenas alguns favorecidos, fosse um vencedor. Então, Deus Pai planejou que todas nós fôssemos vencedoras. O que é um vencedor? O vencedor é aquele que vence a sua dor, que não se conforma, que declara a palavra de Deus, que toma posse da cura, que crê que a palavra de Deus é a verdade, que confia no caráter de Deus. Esse é o vencedor. Ele não se dobra diante das circunstâncias, ele não se move por sentimentos, ele não vive pelo que vê, mas pelo que ele crê. Então o Pai planejou que todo cristão, inclusive eu e você, fôssemos vencedoras. Deus quer que você descubra que tem domínio sobre o diabo. Minha irmã, declara isso para sua alma ouvir. Eu tenho domínio sobre o diabo. Porque eu mereço? Porque eu fiz tudo certo? Não. Porque Jesus me deu autoridade. Eu tenho domínio sobre o diabo. E a enfermidade vem de Satanás. E Deus deseja que você saiba que tem poder sobre a enfermidade. Declara aí: eu tenho poder sobre a enfermidade. É eu que preciso liberar a minha fé, porque Jesus já conquistou isso para mim na cruz. Deus deseja que você saiba que tem poder sobre a enfermidade, que é vencedora, que é conquistadora, que pode repreender a doença. Você pode repreender a doença e ver os sintomas se dissiparem. Só que você precisa de ousadia. Quando você vê alguém perto de você que está com uma dor de cabeça, alguém perto de você que está com qualquer tipo de desconforto, vai lá e seja ousada.
Abre a Bíblia em Isaías 53, 4, 5 e lê com a pessoa, olha só, você crê na palavra de Deus? Aí a pessoa vai falar, creio. Aí ela fala assim, então, aqui em Isaías 53, 4, 5 está dizendo que Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores, e pelas pisaduras dele, pelo sacrifício dele na cruz, nós fomos sarados. Você crê que essa é a vontade de Deus? Que essa é a verdade de Deus sobre a sua vida? Você crê nisso? Se a pessoa falar, eu creio, então nessa hora ela liberou que ela crê que a palavra de Deus é verdade, e aí você ora, você impõe as mãos sobre ela, coloca a mão onde é que tá doendo e fala assim, seja então curada em nome de Jesus. Só isso. E aí a partir do momento que você orou, você instrui a pessoa a declarar, agora eu estou curada. Ainda que os sintomas permaneçam, é importante que ela libere a fé e se posicione e diga, eu recebi a oração de fé, pautada na palavra, então agora é a minha parte, agora eu vou declarar, eu estou curada. Independente de como tá, né, a minha circunstância. Porque eu creio que a palavra de Deus, ela nunca volta vazia. A palavra de Deus foi liberada, eu creio na palavra, foi feita a oração de fé, agora eu estou curada. Simples assim. Então você não precisa de uma super fé para ser curada. Você precisa estar posicionada, conhecer a verdade. Então o texto vai continuar e vai dizer assim, você nunca conseguirá a vitória enquanto depender da fé alheia, pois por pertencer a outra pessoa, ela nunca o libertará do pecado. Então é importante que você tenha fé, é essencial que você tenha fé, porque a fé também em Cristo Jesus vai te libertar do pecado. Você deve ouvir o evangelho e ficar convicta dos seus pecados. Precisa crer em Jesus como seu Salvador, assim será salvo. Ana, como que eu entrego a minha vida para Jesus? A Bíblia diz que com a boca eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador. E com o coração eu creio que a partir de então Ele é meu Senhor e Salvador. E eu entrego a minha vida para Jesus, peço perdão pelos meus pecados, peço que Ele escreva o meu nome no livro da vida e eu recebo Ele como meu Senhor e Salvador. E a partir daquele momento, eu estou salva, eu estou curada, eu estou perdoada e já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim e eu recebi a marca da promessa que é o Espírito Santo de Deus e agora eu sou dirigida pelo Espírito e não pelas minhas velhas, pela minha velha maneira de ser. Então você deve ouvir o evangelho e ficar convicta dos seus pecados. Precisa crer em Jesus como seu Salvador, assim será salva. É necessário ouvir a palavra de Deus e crer em Cristo como aquele que cura. Então você precisa crer que Jesus cura. Você pode digitar aí nos comentários, eu creio que Jesus cura. Ali a Regina tá tomando a maior decisão da vida, declarando, eu recebo o Senhor como meu Salvador. Amém, minha irmã. Amém. Glória a Deus. Então escreva aí também, eu creio que Jesus cura. Eu creio que Jesus cura. Quando você fala, você ouve a sua voz e aquilo está transformando o seu interior. Então, pelas suas feridas de Jesus, você é curada. Na maioria dos casos, Jesus não curava uma pessoa antes que ela confessasse sua fé ou que ele observasse uma demonstração da fé para a cura. A Bíblia fala do paralítico, página 118. A Bíblia fala do paralítico cujos amigos o desceram em um leito pelo telhado. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Normalmente, nenhum homem que estivesse de cama permitiria que 4 homens o carregassem em um leito para cima do telhado e depois o descessem com cama e tudo por uma abertura no telhado, se não cresse que algo lhe aconteceria quando estivesse diante do Senhor. A fé é, em geral, mais vista do que ouvida. Jesus viu a fé daqueles homens em seus atos. Como estão as suas amigas? As suas amigas, elas têm fé? São mulheres de fé, as suas amigas? Porque é muito importante que você cuide, né, do seu ambiente. A Bíblia diz que é melhor ser 2 do que 1. É muito importante que você não viva, né, vulnerável, que você não fique sozinha.
É importante que você esteja num ambiente que te fortaleça. Se você ainda não tem esse ambiente, quero te convidar a digitar aqui, ó, comenta devocional, para você fazer parte da comunidade Amigas de Jesus. É um ambiente maravilhoso, onde todos os dias lá nós meditamos na palavra de Deus, fortalecemos e renovamos a nossa fé diariamente. E a fé, né, e a motivação é como um banho, né? O de ontem não vale para hoje. Todo dia a gente tem que renovar a nossa fé. Todo dia a gente tem que renovar, né, a nossa motivação. E não basta eu me motivar um dia e esperar que todos os dias eu esteja motivada. Todos os dias eu tenho que declarar quem eu sou, o que eu posso, o que eu mereço. Todos os dias eu tenho que declarar as verdades de Deus sobre a minha casa, sobre a minha família. Meditar em Efésios e declarar quem eu sou em Cristo. Então, se você não pertence, né, a uma comunidade de amigas de Jesus, eu quero te convidar a caminhar pertinho da gente. Tenho certeza que vai ser bênção. Ontem mesmo ontem não teve encontro aqui, porque a gente ficou até umas 10h40 meditando na palavra e depois a gente fez a revelação da nossa amiga secreta de Jesus. Então todos os anos a gente faz, às vezes até mais de uma vez no ano. E pensa assim num ambiente gostoso, né, de crescimento, de comunhão, né, da gente se sentir pertencente. E eu creio que isso é muito poderoso e que seria, né, te abençoaria muito fazer parte de um grupo assim. E aí, continuando o texto, vai dizer: no caso dos 2 cegos que o seguiram, clamando e dizendo, tem compaixão de nós, filho de Davi, Jesus lhes perguntou, crede vós que eu possa fazer isso? Responderam-lhe, sim, Senhor. Tocou então os olhos dele, dizendo, seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos se lhes abriram. Então Jesus fala, será feito conforme a sua fé. Olha lá, as amigas de Jesus já estão compartilhando ali. A Paloma, Manu, Manu com bênção sobre bênção. Glória a Deus. Então é importantíssimo que você tenha pessoas que te estiquem para o seu melhor, né? Que te ajudem a estar, né, no nível que Deus tem para você, né? Nos planos que Deus tem para você. Porque esse mundo jaz no maligno, né? E se a gente não se posicionar, facilmente a gente é dominada pelo desânimo. Ontem mesmo à noite, eu tenho uma mentoria individual e ontem à noite uma das minhas mentoradas que tá batalhando para restaurar o relacionamento dela, ela me mandou uma pergunta, já era 11 da noite, ela mandou uma pergunta assim, Ana, hoje aconteceu tudo errado, né? Tudo que eu não queria que acontecesse, aconteceu. E aí eu quero te perguntar, como que eu faço para não desanimar? E aí aquela mensagem, aquela pergunta dela, né, queimou no meu coração. E automaticamente o Espírito Santo de Deus soprou, né, a palavra e ele me levou àquele texto que Jesus fala, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. O desânimo é uma ferramenta maligna para roubar as nossas promessas, para roubar a nossa alegria, para roubar a nossa paz, para roubar a nossa esperança. O ser humano ele pode sobreviver a qualquer coisa, menos a falta de esperança. E o que fortalece a nossa fé? O que faz a gente não desistir? A gente perseverar e não desanimar? A gente está todo dia meditando na palavra. Porque quando a gente medita na palavra, a gente está todo dia depositando no nosso coração as verdades, as promessas. E quando vem o dia mau, o Espírito Santo vem e ele tem como sacar lá dos tesouros do nosso coração a verdade e nos lembrar da nossa real identidade, nos lembrar das promessas, nos lembrar que Ele está sempre conosco. E se a gente não está todo dia, né, num tempo de mesa, num ambiente fortalecedor, a gente fica muito vulnerável, um alvo fácil para Satanás. Então se você hoje talvez também Satanás está te oprimindo, tentando te pressionar e te consumir com um desânimo, repreenda esse desânimo em nome de Jesus, porque Jesus nos disse que nós teríamos sim dias desafiadores, nós teríamos sim, né, dias difíceis, sentimentos difíceis de digerir, mas Ele nos pediu para nós termos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo e nele nós somos mais que vencedoras. Esses dias eu vi uma frase que mexeu muito comigo. A frase dizia assim, toda vez que choveu, parou. Toda vez que choveu, parou. Então toda vez que choveu, parou. Então essa tempestade na sua vida vai cessar, amém?
Fique firme, permaneça fiel, busque ao Senhor com ainda mais intensidade. Quando Satanás tentar te desanimar, reaja, coloca um louvor, toca uma Cassiane. Mas não esmoreça. Não libere essa palavra com a sua boca. Não fala assim, hoje eu tô tão desanimada. Não fale isso. Não fale isso. Não abre essa brecha. Não dê essa legalidade. Você pode dizer, hoje tá desafiador, mas tudo posso naquele que me fortalece. Eu sei em quem eu creio. É isso aí, 500 graus, né? Ai. Esses dias eu tava cantando as meninas. Não pense que a vida acabou. Só lembre que você é vencedor. Então a gente tem que cantar Cassiane, sabe? Tomar posse das promessas. Eu duvido se você ouvir Cassiane e continuar triste. Não tem jeito. O Espírito Santo de Deus vai, queimar o seu coração aí. Daqui a pouco você já vai estar dando glória. Seu coração já vai se encher de esperança. Satanás, ele é um derrotado. E ele quer que você se sinta derrotado também, mas você é vitoriosa em Cristo Jesus. Então, tenha bom ânimo, minha irmã, em nome de Jesus. Tenha bom ânimo. Glória a Deus. Aí ele vai dizer aqui na página 118. A mulher cananeia que buscava a misericórdia do Senhor para sua filha, a qual jazia em casa miseravelmente endemoniada, Jesus, depois de ver sua fé persistente e inabalável, respondeu: ó mulher, grande é a sua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. Mateus 15, 28. A partir daquele momento, sua filha ficou sã. A mulher que sofria de uma hemorragia havia 12 anos e que se apertou entre a multidão, dizendo a si mesma: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Jesus disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste mal. Ao cego de Marcos 10, Jesus declarou: vai, a tua fé te salvou. Ao único leproso que voltou para adorá-lo, Cristo disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Quando certo homem pediu ao mestre que fosse à sua casa e curasse seu filho porque já estava à morte, Jesus disse: vai, o teu filho vive. E a Bíblia declara: e o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se. E no caminho para casa, saíram-lhe ao encontro os seus servos e lhe anunciaram, dizendo: o teu filho vive. Há muitos exemplos mencionados nos evangelhos que não afirmam se a pessoa curada tinha fé ou não. O da mulher curvada com espírito de enfermidade, o do homem que tinha uma das mãos mirrada, o do homem no tanque de Betesda, o das multidões e vários outros. É certo, porém, que as pessoas tiveram fé para serem curadas. Quando o Evangelho de Marcos diz que Jesus não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos impondo-lhe as mãos, sua incapacidade de realizar obras poderosas foi creditada à incredulidade deles. Marcos 6, 5, 6. Então a fé é essencial para você ser curado. Tem exceções na Bíblia, tem exceções, mas o autor está dizendo aqui: não seja uma exceção. Né? Vá pelo caminho da regra, desenvolva a sua fé, medite na palavra, e quando você medite na palavra, a sua fé é fortalecida. Deixa eu ver aqui onde eu parei. Na ocasião em que Paulo estava pregando o evangelho em Listra, um dos seus ouvintes era um homem coxo de nascença. Sem dúvida, o apóstolo desejava que o homem fosse curado imediatamente. Mas em vez disso, Paulo esperou que o coxo ouvisse a palavra de Deus e assim adquirisse fé para receber a cura. Então o apóstolo, fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levanta-te, direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou. Durante as nossas campanhas evangelísticas pelo mundo, vi milhares de pessoas que sofriam de doença e foram completamente curadas enquanto ouviam a mensagem. Então veja, as pessoas elas podem ser curadas só por ouvir a mensagem. Mas sabe o que é interessante? Eu vejo aqui nos comentários, tem muita gente que entra e ao invés de ouvir a mensagem, ela começa a falar. Ela está tendo uma oportunidade de ser ministrada pela palavra de Deus, mas ela acha que é mais importante ela falar. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra.
Quem participa aqui sempre da live sabe que a gente ora no começo, a gente ora no final e agora é o momento da palavra, agora é o momento de ouvir. Entenda que o que está sendo liberado aqui não é algo que eu quero liberar sobre a sua vida, eu estou liberando a palavra de Deus. E o autor aqui desse livro, ele está dizendo isso, que durante as campanhas evangelísticas de cura, as pessoas que estavam sofrendo, elas eram completamente curadas ao ouvir a mensagem que estava sendo pregada. Será que você é aquela pessoa que está ouvindo a mensagem? Talvez até você está aqui, mas você está fazendo inúmeras outras coisas, você não dedicou um tempo para ser como Maria e se colocar aos pés do Senhor e só receber. Se permitir ser ministrado. Talvez você está vivendo muito como Marta, acelerada. A palavra tá sendo liberada, você está perguntando qual que é o nome do livro. Minha irmã, nesse momento não importa qual que é o nome do livro. Nesse momento importa você receber a palavra. Nesse momento não importa você falar sobre as circunstâncias, porque nós não vivemos pelo que nós vemos, nós vivemos pelo que nós cremos. Então receba a palavra, toma posse e seja liberto em nome de Jesus. Eu não dependo da oração de ninguém. A oração mais poderosa que existe é a minha oração. E a oração mais poderosa é a minha oração pautada na palavra. Então eu ouço a palavra, eu creio na palavra, eu declaro a palavra, eu tomo posse, eu recebo e eu sou curada, liberta. Então nós precisamos entrar nesse lugar mais de ouvir, de receber, para que a nossa fé seja ativada. A gente tem 2 ouvidos, 2 orelhas, né? 2 ouvidos e uma boca, porque a gente precisa ouvir mais do que falar. E eu creio que se você está aqui, é para receber algo novo. Né? Se fosse para você falar, você abrir uma live no seu Instagram. E eu tô falando isso com todo o amor, gente, porque a palavra está sendo liberada e tem pessoas que ficam ali comentando coisas que não tem nada a ver e gerando distração, tirando o foco de quem tá aqui. Então tenha zelo, tenha temor e receba o que o Senhor tem para sua vida. Tem pessoas que não sabem receber, é uma crença de não merecimento tão grande que na hora dela receber ela tá falando. Então receba em nome de Jesus. A Bíblia diz que pela fé os antigos alcançaram testemunho. Hebreus 11:2. Deus agradou-se dos patriarcas da antiguidade quando manifestaram sua grande fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Não dependa da fé dos outros. Tenha a sua própria fé. Você sempre a terá consigo, porque o Senhor e a sua palavra estão sempre na sua companhia. Então, como que eu desenvolvo a minha fé? Meditando na palavra. E eu creio que cada uma de nós aqui hoje tem condições de ter uma Bíblia. Se você não tem ainda uma Bíblia física, de papel, você pode orar por isso. Mas tem aplicativos gratuitos que você pode baixar no seu celular e você ter a Bíblia em qualquer momento, inclusive offline. Então, a fé vem pelo ouvir a palavra. Muitas vezes nós não temos fé porque nós somos ignorantes sobre a vontade de Deus, sobre aquela área da nossa vida. E como que eu vou conhecer a vontade de Deus? Meditando na palavra. Então não dependa da fé dos outros. Busque a sua própria experiência com Deus. E quando você estiver num lugar para ouvir, ouça, receba do Senhor. As promessas de Deus são para você, que tem o direito individual de pedi-las em oração e de receber todas as bênçãos prometidas aos cristãos. Jesus disse, aquele que pede, recebe. Olha que verdade maravilhosa da palavra. Aquele que pede, recebe. Ele enfatiza esse fato 6 vezes para que você compreenda perfeitamente que ele deseja que fique à vontade para pedir tudo o que quiser. O Senhor diz, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. Mateus 7, 8. Uau, tô sentindo Deus aqui. Vou declarar mais uma vez sobre a sua vida. Pedi e dar-se-vos-á. Olha o poder da palavra. Você declara a palavra e instantaneamente você ativa a presença de Deus no seu coração. Então, declare a palavra, ouça a palavra,
Para de falar do seu próprio entendimento. Para de falar das circunstâncias e declara a palavra de Deus. Entre em oração e fala: Pai, meu coração tem a tendência a ir para a incredulidade, para a dúvida, para o medo, para a incerteza. Mas eu vou declarar a sua palavra agora porque eu creio nela. E a sua palavra diz em Mateus 7, 7, 8: Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E ao que bate, se abre. Então, ao invés de falar das circunstâncias, peça ao Senhor um milagre. Ao invés de falar o quanto o seu casamento é terrível, fala assim: Pai, eu te peço a minha família restaurada. Tira o foco das circunstâncias e declara a promessa. O problema nosso é que a gente fala muito mais sobre o que a gente não quer do que sobre aquilo que a gente quer. E o nosso cérebro, ele não entende o que é real e imaginado. O nosso cérebro não entende o não. Pode ver, quando você pede para uma criança, fala assim, ó, não faz isso. O que a criança faz? Ela faz aquilo. Então, se você quer que a criança atenda ao seu comando, ao invés de você dizer não faz isso, você vai falar assim: filho, fique aqui. Filho, faça isso, ao invés de não faça aquilo. Porque o cérebro não entende o comando não. Então, ao invés de focar naquilo que você não quer, declare e peça aquilo que você quer. O que é que você quer? Perceba que as pessoas entram aqui falando o que elas não querem. Ao invés de chegar declarando: Pai, eu creio na tua palavra, meu casamento está sendo restaurado agora em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço já porque eu sei que o milagre já é meu, a vitória já é minha. Pai, eu te louvo porque a minha família é minha. Então fala sobre o que você quer e não sobre o que você está sentindo. Declara a palavra. A live está tão poderosa que até a internet não tá dando conta, mas em nome de Jesus, fica firme aí, internet. Deixa a mensagem de Deus chegar aos corações. Entre em espírito de oração comigo para que a internet nos ajude, em nome de Jesus. Então, ao longo de toda a Bíblia, Deus procura inculcar em cada um dos seus filhos a ideia de que todos têm direitos iguais. Ele não faz acepção de pessoas, não possui prediletos. O Senhor espera que cada uma de nós tenha fé. Então Deus não tem filhas favoritas. Deus não tem filhas prediletas. Mas o Senhor, ele tem filhas que preferem estar com ele. O Senhor tem filhas que escolhem ativar a fé. O Senhor tem filhas que entendem a palavra e que declaram a palavra e que declaram o que elas querem receber e não o que elas estão vivendo. Então Deus não faz acepção de pessoas. Mas tem filhas que elas querem tudo de mão beijada. Elas não querem conhecer a verdade. Elas não querem ser transformadas pela palavra. Elas entram em oração só pedindo que todo mundo seja transformado, menos ela, porque ela é perfeita. Então ela entra em oração pedindo para todo mundo ser transformado, mas Jesus está aguardando aquela oração que é assim, com o coração quebrantado. Jesus, tem misericórdia de mim, me transforma. Quando foi a última vez que você entrou no seu secreto e pediu para você ser transformada? É o alecrim dourado, né, Manu? Todo mundo perfeito, todo mundo imperfeito, só ela que é perfeita. Ó Senhor, tem misericórdia de nós, né? Do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da nossa falta de visão, da nossa incredulidade. Jesus declara: o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. João 6,37. Isso inclui você. Com isso, Cristo está dizendo: o que vem a mim para suprir qualquer necessidade, seja quem for, de modo algum recusarei. Jesus assegurou: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Então, a oração poderosa é a oração que você faz pautada na palavra. Lá em Tiago ele vai dizer que muitas pessoas pedem e não recebem porque pedem mal. O que é pedir mal? É quando eu peço para me vingar de alguém. Quando eu peço porque eu quero provar para alguém alguma coisa. Então, o meu coração está no lugar errado. Então, tem muita gente que pede e não recebe porque pede mal. Tem muita gente que pede e não recebe porque pede para todo mundo ser transformado. Só que, para que as pessoas sejam transformadas, comece em nós, depois através de nós. Você quer que seu marido seja transformado? Você tem que ser transformada primeiro.
primeiro começa em mim, depois através de mim. Quando eu sou transformada, tudo ao meu redor também é transformado. Ana, como eu sei que isso é verdade? Medita em Romanos 12:2. Romanos 12:2 vai dizer, não vos amoldeis ao padrão. Ou seja, para de olhar o que está acontecendo aí na sua casa. Mas renove a sua mente, ou seja, peça para o Senhor te dar sabedoria. Para mudar as suas crenças. Para mudar aquilo que você pensa e acredita. Para mudar a sua... como que eu vou dizer? Faltou a palavra aqui. Para mudar a sua tendência de sempre esperar o pior. Porque tem gente que fala que quer que o casamento seja restaurado, mas se eu perguntar, você crê mesmo que seu marido pode ser transformado? Aí a pessoa fala assim, eu não sei, só um milagre. Então se você não crê, como que o poder de Deus vai se manifestar? Vai ser feito conforme a sua fé. Tem gente que fala que quer, mas nem sabe o que quer direito. Né? Então, vai ser feito conforme a sua fé. Eu quero que o meu casamento seja restaurado, mas de fato eu creio que o meu casamento pode ser restaurado? Eu acredito nisso? Ou é só da boca para fora? Então Jesus disse, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. João 15:7. E também tudo o que vós pedirdes orando, crede que o recebereis e vós tê-lo-eis. Então, quando eu oro, eu preciso orar pautada na palavra, porque isso vai me dar segurança. Poxa, eu tô orando Isaías 53:4. Tô orando por cura baseada em Isaías 53:4 e 5. Então, eu posso descansar. Eu posso já agradecer pelo milagre, porque essa é a vontade de Deus. Eu tô orando do jeito certo. Agora, quando eu oro assim, Senhor, queima a minha vizinha. Isso tá alinhado com a palavra? Não, eu vou pedir e não vou receber. Senhor, me dá um carro, porque da última vez que eu fui no Natal na minha família, eu fui humilhada, porque todo mundo tinha um carro bom, menos o meu. E dessa vez, Senhor, eu quero ir lá passar e esfregar o carro na cara deles, para eles verem que eu posso, que eu consigo. Tá pedindo errado. Você tá pedindo com a motivação errada. Não quer dizer que o Senhor não quer te dar um carro. Ele não tem problema nenhum em te dar um carro. Mas nesse caso, você não vai receber o carro porque a motivação do seu coração é ruim para receber esse carro. Então, examine a si mesmo. Toda oração começa com um autoexame, um arrependimento, um reconhecimento de que sem o Senhor nós nada podemos fazer, que tudo vem dEle, é por Ele e para Ele. Então, às vezes, o que você está pedindo é algo que não tem como o Espírito Santo de Deus conceder, porque está desalinhado com a palavra. Esses dias eu teve uma moça aqui, que ela me chamou, ela falou assim, qual é a oração para a ex-mulher do meu marido ir embora com a filha dela? Porque a filha dela estando perto, tá estragando meu casamento. Não existe oração para isso. E se você fosse a filha do seu marido, se fosse essa filha, né, que foi fora do casamento, você ia querer que alguém orasse para você ser afastada do seu pai? Então muitas vezes a gente pede e não recebe porque a gente pede mal, a gente pede com uma motivação ruim. E não tem como Deus entrar em concordância com isso. A oração da fé, ela é boa para você e é boa para todo mundo que está em volta de você. Traz bênção, traz crescimento. A Bíblia diz que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Então, se nesse caso essa moça tivesse a oração dela respondida, talvez ia ser bom para ela, mas e para a menina que ia ter que ficar longe do pai? Ia ser terrível. Então, antes de orar, examine o seu coração. Examine a palavra. Vê se aquilo que você quer está em concordância com a palavra. Porque muitas pessoas pedem e não recebem porque pedem mal, pedem só para si mesmo. Paulo disse, se tu com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, tu serás salva. Romanos 10:9. Todo pecador deve pessoalmente arrepender-se, crer, confessar, aceitar e receber. Então, pessoalmente, será salvo. Todo enfermo tem direito, pessoalmente, a pedir, crer,
reivindicar e receber, então será pessoalmente curado. Milhares de cristãos passam a vida pedindo que outros orem por eles, dependendo das orações e da fé alheias, como se as demais pessoas vivessem mais perto de Deus do que eles, como se os outros soubessem orar melhor, como se o Senhor ouvisse a oração deles antes das suas. Todo cristão tem direitos iguais, e é a vontade do Altíssimo que cada um dos seus filhos aproveite todas as suas bênçãos. Uma irmã lhe falou, não sei nem mais como pedir. Minha irmã, eu preparei esse material aqui, que é justamente para isso. É como orar a palavra no seu dia a dia. Vai ser o seu livro de cabeceira. Digita aqui nos comentários oração, você vai receber o link. Aqui no Diário de Oração do Quarto de Guerra, você vai ter oração para todas as áreas da sua vida. Oração para restaurar casamento, para salvar família, para quando você está tendo ataque na sua mente, oração pro seu trabalho, pelo seu filho, pelos seus netos, oração para tudo, oração para conseguir um emprego, oração para conseguir conquistar uma casa própria, oração para tudo. E aí você vai ver aqui no índice, né, qual a oração que você precisa, oração pelas finanças, né, oração para se tornar uma mulher próspera, para vender mais no seu negócio. Aí você vai ver qual que é a página, aí você vai lá, e aí vai estar lá, como orar a palavra, como orar o salmo tal, como orar o versículo tal, para você receber aquilo que você quer. Aí é a oração eficaz, porque vai estar alinhada com a vontade de Deus. E outra coisa maravilhosa é que hoje em dia a maioria das pessoas, elas estão com a mente muito acelerada, muito distraídas. Então, quando elas começam a orar, quando elas se propõem a entrar no secreto e a orar, as palavras não vêm, os versículos não chegam, elas não lembram do versículo. Então, esse é um material para você começar o seu tempo com Deus. Então, você vai pegar aqui e vai começar a orar, início, meio e fim, vai declarar em voz alta. E isso vai te trazer para um estado de presença, porque Deus fala conosco no presente. Quando você abrir a sua boca e começar a ler, né, declarar a oração que está aqui, o Espírito Santo de Deus vai começar a encher o seu coração da presença dele. E eu creio que ele vai continuar te guiando e vai começar a ministrar quais são as próximas palavras, quais são os próximos assuntos. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, ele nos ensina a orar. Mas a gente precisa começar. E o problema é começar. Porque às vezes a gente começa e já começa a pensar em outras coisas e se distrai. Então esse diário de oração, ele vai te ajudar a vencer a distração. Você não vai ficar inventando palavras. Você vai declarar as promessas de Deus. Você vai declarar a palavra de Deus para cada circunstância da sua vida. Então, eu creio que vai ser o seu livro de cabeceira em 2026, amém? Só digitar aqui oração. Nós temos ele tanto na versão digital, que você já pode começar a ler hoje mesmo. E temos também a versão física aqui, né? Que você vai chegar aí na sua casa com frete grátis. Só digitar aqui oração e você vai receber o link aí na sua casa. Tenho certeza que você vai ser grandemente abençoado. E quando chegar o seu, tira uma foto bem linda, me marca que eu quero te conhecer, né? Quero te abençoar. E Deus seja louvado, né? Por cada uma de vocês que decidirem. A gente precisa entender que o nosso pilar espiritual é aquilo que mantém de pé todas as outras áreas da nossa vida. Não existe casamento forte com uma vida espiritual fraca. Não existe finanças fortes com uma vida espiritual fraca. Lá em Mateus 6,33 vai dizer, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então você precisa colocar, né, o seu pilar espiritual em primeiro lugar, alinhar a sua vida de oração, para que você possa começar a colher os frutos. O texto vai dizer, milhares de cristãos passam a vida pedindo que os outros orem por eles, dependendo das orações e da fé alheias, como se as demais pessoas vivessem mais perto de Deus do que eles, como se os outros soubessem orar melhor, como se o Senhor ouvisse a oração deles antes das suas. Todo cristão tem direitos iguais e é a vontade do Altíssimo que cada um dos seus filhos aproveite todas as suas bênçãos. É a vontade de Deus que você seja frutífera, que você seja abençoada, porque pelos seus frutos todos conhecerão que você é de Jesus. Pelos seus frutos você vai dar bom testemunho. Pelos seus frutos, pelas suas respostas de oração, outras pessoas vão desejar beber da mesma água viva que você. Pelos seus frutos, outras pessoas vão desejar conhecer o Deus que você serve. Então Deus deseja que você seja frutífera
Quem deseja que você viva, né, em uma situação humilhante, cheia de dificuldade, é Satanás. Ele é o inimigo das nossas almas, mas Jesus veio para que você tivesse vida e vida em abundância. Está lá em João 10:10. Qualquer pessoa pode orar e receber resposta. Você pode escrever aí nos comentários: eu posso orar e receber resposta. Declara isso para sua alma. A sua voz tem importância no céu. Eu posso orar e receber resposta. A minha voz tem importância no céu. Você é uma filha amada do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Talvez você só não está muito familiarizada com essa sua real identidade. Mas toma posse em nome de Jesus. É isso aí, Giane. Eu posso orar e receber resposta. A minha voz tem importância no céu. É isso. Toma posse da sua real identidade. Você tem um pai. Você tem um pai. E um pai ama estar junto com a sua filha. Ele está sempre disponível. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ele está sempre online. Sempre online. Sempre online. Todo pecador que já foi salvo teve de provar que a declaração de Cristo é verdadeira. Do contrário, jamais teria sido salvo. Se o privilégio, tudo o que pede, recebe, está à disposição de todos os inimigos de Deus, quanto mais os seus filhos. Isto é, se esse privilégio estava disponível antes de sermos salvos, quanto mais depois. Todo filho pode fazer um pedido ao seu pai. Um bebê sabe pedir antes mesmo de aprender a falar. Incapaz de fazer alguma coisa, ele pede chorando. Olha isso, que coisa linda, né? Todo filho pode fazer um pedido a seus pais. Um bebê, ele sabe pedir antes mesmo de aprender a falar. Incapaz de fazer coisa alguma, ele pede chorando. E muitas vezes a nossa oração vai ser só um choro. Vai ser só um gemido inexprimível. E aí o Espírito Santo vem e traduz aquilo que o nosso coração está precisando dizer. Olha que coisa linda, como nosso Pai é bom. Mas a gente precisa se colocar nesse lugar, né, de vulnerabilidade, como criança. Entrar na presença do Pai, chorar. Falar: Senhor, hoje eu não sei nem o que dizer. Me ajuda. O Espírito Santo vem e traduz esses gemidos inexprimíveis e faça com que minha oração suba com um aroma suave. Há milhares de cristãos que nunca aprenderam sobre o privilégio de pedir por si mesmos. Gastam seu tempo escrevendo para os outros ou pedindo-lhes que ore por eles. Outras pessoas podem orar com você, mas nunca troque a sua própria oração pelas orações delas, porque Jesus disse: todo o que pede, recebe. Tem um louvor rural, ou é um poema rural, que ele diz assim: você conhece o crente 6 horas? O crente 6 horas fala: irmão, 6 horas por mim. Então tem muitas pessoas que elas são hipócritas, incoerentes. Por quê? Porque elas pedem oração para os outros, mas ela mesma não foi lá orar. E não existe oração mais poderosa que a sua oração, porque o Pai quer ter um relacionamento com a filha dele, com você. Ele quer conversar com você sobre esse assunto. Tem coisas que só você vai conseguir falar para ele. Eu não sei, eu não conheço o seu coração para falar coisas que talvez você me peça para orar, mas que não é de fato aquilo que você precisa colocar diante do Senhor. Então a sua voz tem importância no céu. Você pode pedir para outras pessoas orarem para você? Pode. Mas o que eu estou dizendo aqui é que a maioria das vezes, quando a gente pede para alguém orar por nós, nós não oramos por nós. E eu preciso orar primeiro, porque quando eu oro, Deus muda o meu coração. Deus muda a forma como eu estou enxergando a situação. A oração. Jeremias 33:3 vai dizer: clama a mim, e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Então quando você ora, Deus te revela estratégias, Deus te dá. Quando Deus ora, Deus purifica o seu coração. Cada correntista de um banco pode preencher o próprio cheque. Seria absurdo pedir a alguém que mora do outro lado da cidade que fosse ao banco e tentasse sacar uma parte do dinheiro da minha conta. Posso preencher meu cheque sem qualquer dificuldade. Tenho o direito de reclamar o dinheiro porque me pertence.
Cada bênção provida pela morte de Cristo é propriedade de cada pessoa por quem ele morreu. Uau! Olha isso, vou repetir. Cada bênção provida pela morte de Cristo é propriedade de cada pessoa por quem ele morreu. Quem aqui crê que Jesus morreu por você? Então, cada bênção da palavra de Deus, ela é para você também. A Bíblia nos diz que todo israelita mordido pela serpente abrasadora, quando olhasse para a serpente de bronze, viveria. Números 21, 8, 9. Todos tinham de olhar por si mesmos para ela. Em Salmo 107, 18 ao 20, lemos que muitos chegaram até as portas da morte, mas quando clamaram ao Senhor, Ele enviou a sua palavra e os sarou. Dezenas de milhares de vezes em nossas campanhas, muitas pessoas são curadas de todos os tipos de enfermidades, doenças e fraquezas enquanto estão sentadas nos bancos. Elas foram saradas por sua própria fé, a qual receberam ouvindo a palavra de Deus. A fé é crer que Deus fará aquilo que Ele diz em sua palavra que realizará. O Senhor nunca pediu que alguém cresça em algo que Ele não prometeu fazer. Deus assegurou: eu sou o Senhor que te sara. Êxodo 15, 26. O profeta Isaías declarou: Ele, Jesus, foi ferido pelas nossas transgressões e pelas suas pisaduras fomos saradas. Isaías 53, 5. Jesus disse ao leproso: quero ser limpo. E ao centurião: eu irei e lhe darei saúde. Cristo ordenou ao cego: veja. Pedro disse: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados e pelas suas feridas fostes sarados. 1 Pedro 2,24. O Rei dos Reis afirmou: em meu nome expulsarão demônios e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Marcos 16, 17 e 18. Tiago disse: está alguém entre vós doente? A oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. Tiago 5, 14 e 15. A fé é apenas crer que Deus fará essas e outras coisas que já disse em sua palavra, que faria se tão somente crermos. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Marcos 9, 23. Podemos resumir esse assunto citando a ordem de Jesus: tende fé em Deus. Marcos 11, 22. A fé sempre faz mover a mão do Senhor. Ela é uma força perseverante que sempre toma posse. Não conhece derrota e depende da capacidade divina. A fé cresce na provação e nunca discute nem se mostra agitada. Jamais se gaba de si mesma, nunca treme ou é subjugada. A fé nunca é nervosa, ela olha diretamente para a Bíblia. Uau! A fé nunca é nervosa. A fé nunca é ansiosa. Ela olha diretamente para a palavra e ela crê, ela entra em concordância. Sabe que o Altíssimo disse, porque foi gerada pela palavra. Ela tem conhecimento de que o Senhor afirma é uma revelação da sua vontade de realizar. Então tudo que está na Bíblia é um testamento de Deus Pai para nós, filhas, revelando a vontade dele, o que ele quer realizar nas nossas vidas. Então leia a Bíblia como um testamento de Deus Pai para você, que é filha amada. A fé aceita a palavra como decisiva. A fé ela não olha para os sentimentos, a fé não olha para os sintomas. A fé ela crê na palavra como a verdade. Reclama, fia-se nela. Toma posse das promessas e exige resultados, reivindicando os direitos da aliança. Quando a razão discute e a esperança teme e se aflige, a fé permanece firme e imóvel, porque sabe o que o Senhor disse. Isso resolve a questão da fé. Ela é invencível e irresistível. Fique firme na palavra de Deus e a conheça. Minha irmã, se de tudo que foi falado aqui você puder tomar uma única decisão, conheça a palavra de Deus. Busque conhecer mais ao Senhor através da palavra. Busque conhecer as promessas de Deus para sua vida. Busque conhecer os planos de Deus para sua vida. Busque conhecer a verdade. Fique firme na palavra de Deus e conheça a palavra. Assim você conhecerá a sua vontade, a vontade de Deus. Leve os seus pedidos ao Pai e deixe os resultados com Ele. Olha isso, gente. Conheça a palavra,
Conheça a palavra, conheça a Bíblia, aí ore de acordo com a palavra e deixe os resultados com ele. Você faz o que é natural e o poder de Deus faz o sobrenatural. Mas você tem que fazer a sua parte. Dê-lhe uma oportunidade de fazer por você o que ele tem esperado há tanto tempo para concretizar, mas não podia. Então tem muitas pessoas que ficam assim: Senhor, me cura, me salva, Senhor. Mas eu preciso liberar a promessa, eu preciso liberar a minha fé. Eu preciso dizer: Jesus, hoje eu li a sua palavra. Hoje eu li Isaías 53, 4, 5. Hoje eu li que Jesus levou sobre si todas as minhas enfermidades, todas as minhas dores. E pelo sacrifício de Jesus, pelas pisaduras dele eu fui sarado. Hoje eu conheci a tua palavra, hoje eu li a tua palavra. E eu creio que ela é a verdade. E eu tomo posse da cura em nome de Jesus. Eu estou curada. Essa é a oração da fé. Essa é a oração que funciona. Não aquela assim: Senhor, me cura. Senhor, até quando? Eu vou ter que sofrer tudo isso. Entende? A oração da fé não é uma oração de lamento. A oração da fé é uma oração pautada na palavra. E se você fez uma oração de fé pautada na palavra, eu já declaro: eu estou curada, porque eu fiz a oração da fé. E a palavra de Deus nunca volta vazia. Deus não sabe mentir, não pode mentir, não sabe errar. E todas as boas promessas vão se cumprir na minha vida. Por isso eu já agradeço pelo meu milagre. Aí as próximas orações são só orações de gratidão. Senhor, obrigada pela minha cura. Pai, obrigada porque eu sei que está chegando o dia em que eu vou desfrutar de uma saúde perfeita. Senhor, obrigada porque eu tenho saúde perfeita. Obrigada pelo teu amor por mim. Pai, obrigada pela tua fidelidade. Imagina quem aqui tem um filho. Tá chegando o Natal. Seu filho pediu pra você uma bola. E ele pediu uma vez. E você tá sem dinheiro. Mas ele te pediu a bola. E em todos os outros dias do ano ele falou assim: mãe, obrigada, viu? Porque você vai me dar a bola. Ai, mãe, eu sou tão feliz porque você vai me dar a bola. Mãe, eu já tô imaginando eu lá no parquinho brincando com as outras crianças. Ai, mãe, eu vou fazer tantos gols com essa bola. Mãe, obrigada porque você vai me dar a bola. Mãe, eu mal posso esperar pelo dia que a senhora vai me dar a bola. O que vai acontecer com o seu coração? A Bíblia diz que nós somos más. Nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. Quanto mais o nosso Pai Celestial que está no céu. Então o segredo é fazer uma oração de fé pautada na palavra. Já decretar que você recebeu. Orar crendo que você já recebeu. E as próximas orações você só vai lembrar o Senhor agradecendo. Senhor, obrigada pela minha cura. Ai, Pai, eu vou poder fazer tanta coisa com a minha saúde perfeita. Eu vou poder sentar no chão com os meus filhos, vou poder viajar, vou poder servir na igreja. Vou poder ser útil para o seu reino. É esse tipo de oração que você está fazendo? Seja sincero. Ou você tem entrado lá só chorando, deixando, né, sair aquelas bolhas pelo nariz e sai se sentindo pior do que quem entrou. Então faça uma oração de fé, pautada na palavra. Já decreta o seu milagre, já muda a sua identidade. Ao invés de uma pessoa adoecida, começa a declarar: eu estou curada. E todos os dias da sua vida, agradece. Agradece que a graça desce. Agradece que o milagre acontece. Amém? E a fé é isso, é certeza das coisas que se espera. Fé é a firme convicção, a certeza daquilo que ainda não se vê, mas que você sabe que já aconteceu no mundo espiritual. Então leve os seus pedidos ao Pai e deixe os resultados com Ele. Leve os seus pedidos, toma posse e fica agradecendo depois. Dê-lhe uma oportunidade de fazer por você o que ele tem esperado há tanto tempo para concretizar, mas não podia, porque aguardava você estar pronta para agir segundo a sua palavra com fé. Então talvez você tenha orado de tanto jeito, mas nunca pautado na palavra, nunca uma oração de fé, nunca uma oração de tomar posse daquela promessa, nunca uma oração de gratidão. Então imagina, se o seu filho pedir uma coisa para você uma vez e todos os outros dias começar a agradecer, mesmo você estando numa situação difícil, você vai dar os seus pulos e você vai dar um jeito de presentear ele, porque você falou assim: poxa, não posso decepcionar essa criança. Ela tá me agradecendo, ela tem certeza que ela vai receber.
E nós, sendo maus, como a Bíblia diz, sabemos dar boas coisas para os nossos filhos, quanto mais o nosso Pai que está no céu. Então, agradece que o milagre acontece. Amém? Seja uma filha sábia. Faça como Abraão. Ele creu em Deus e não enfraqueceu na fé. Não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer. Romanos 4, 19 ao 21. Vá a Deus agora mesmo e cite uma promessa. Ó, o autor está desafiando você. Vá a Deus agora mesmo e cite uma promessa que você deseja que Ele cumpra na sua vida. Peça-lhe com fé. Faça a oração da fé, reclamando essa promessa. Isso é, deposite seu pedido no correio da fé e descanse. Confie às autoridades celestiais para que o levem e o tragam de volta devidamente atendido. Não fique orando repetidamente por aquilo que deseja. Solte a sua fé e deixe trazer resposta. Mantenha essa atitude de fé. Não desista. Continue firme nas promessas de Deus sem ceder. E a sua oração terá plena resposta, pois o Senhor dirá: vai, e como creste, te seja feito. Mateus 8,13. Uau, glória a Deus, que capítulo maravilhoso, né? Eu vi algumas pessoas ali perguntando como adquirir esse livro, Curar Enfermos e Expulsar Demônios. Aqui no link da bio, aqui no Instagram, né, bem na entrada do Instagram, vai ter ali a comunidade Amigas de Jesus, que é aqui mesmo, no Instagram. E aí você vai clicar lá e assim que terminar a live eu vou deixar o link lá para você poder adquirir esse livro precioso. Tenho certeza que vai abençoar demais a sua vida. E aí na nossa próxima live, né, nas próximas semanas, você vai poder se assentar aqui junto e a gente vai lendo juntas, linha por linha. E se você ainda não tem o seu diário de oração, digita aqui oração para você começar, né, a orar a palavra de Deus, fazer orações eficazes. Tudo muda quando você começa a orar de forma específica, eficaz, né? A sua vida vai ser transformada. Eu creio nisso. Inclusive é um excelente presente. Perguntaram se vai ficar gravada a live, sim. Como compro os dois, Thaisa, me chama depois no privado, né? Que aí tem uma oferta especial para quem quer levar o Diário de Oração 1, né? Que é esse daqui. E também quer levar o Diário de Oração 2. Aí eu te envio, tá bom? Me chama que eu te envio. Glória a Deus. Tô muito feliz de ter feito essa live aqui com vocês. Hoje eu acordei com sintomas muito fortes de resfriado, muita dor assim no olho, não tava nem conseguindo abrir o olho, muita dor de cabeça. Minha garganta ainda está raspando. Mas eu me posicionei, eu falei assim: ah, Satanás, você não vai roubar a mensagem que o Senhor quer entregar na vida das pessoas que o Senhor vai enviar. E eu creio que Deus tinha algo para liberar o seu coração e Satanás tentou atacar a minha saúde para que essa mensagem não chegasse ao seu coração. Mas eu fui fazendo aqui, né, pedindo ao Senhor, a internet tentou cair, mas já tem vários dias que a internet está tentando sabotar as nossas lives. Mas em Cristo Jesus nós somos mais que vencedoras e nós não vamos recuar, pelo contrário, nós vamos avançar para a glória de Deus, né? Essa mensagem ela é muito poderosa e ela precisa chegar em mais pessoas. Então, se essa mensagem te abençoou, essa live vai ficar salva agora ali no perfil. A hora que terminar aqui a live, vai lá, deixa um comentário, comenta alguma frase que mais te impactou, né? Talvez seja: minha voz tem importância no céu. Talvez você possa declarar isso lá nos comentários, porque se você curte a live e você comenta, isso mostra aqui pro algoritmo do Instagram que esse conteúdo tem valor e aí ele começa a entregar para mais pessoas. Talvez hoje você só faz parte aqui do Instagram porque um dia alguém compartilhou alguma coisa aqui, né? Então seja essa agente de transformação, essa semeadora da mensagem do reino, seja abundante, né? Eu creio que a gente não pode reter, a gente tem que transbordar. Então a mensagem chegou até você, te edificou, compartilha, né? E deixa ela ser bênção na vida de mais pessoas também. Posso contar com a sua ajuda? Quando terminar aqui a live, você pode ir lá e comentar, né? Minha voz tem importância no céu, né? Hoje eu aprendi o jeito certo de orar, né? Comenta ali o que Deus queimar no seu coração e eu tenho certeza que você vai ser um instrumento poderoso nas mãos dele, né? A gente nunca sabe o que Deus pode fazer através do nosso posicionamento, mas para isso a gente precisa se posicionar. A gente faz a nossa parte,
A gente faz o natural e o sobrenatural é com Ele. Então deixa eu orar pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, em nome de Jesus. Pai, nós somos gratas, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui nessa noite, meditando, Senhor, nesse livro tão poderoso que é curar enfermos e expulsar demônios. Obrigada, Senhor, pela vida desse autor, Thiel Osborne. Obrigada, Senhor, ó Pai, sobre as verdades da Tua palavra, sobre como orarmos, ó Pai, de forma eficaz, como ativarmos a nossa fé, ó Pai, como eliminarmos aquilo que tem, Senhor, nos sabotado, nos impedido, Senhor, de viver em plenitude tudo que o Senhor sonhou para nós. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que as Tuas filhas saiam daqui hoje, Senhor, ativadas, com o coração queimando por mais de Ti. Que elas venham, Senhor, sair daqui, Senhor, com muita, muita, muita vontade, Senhor, de conhecer todas as Tuas promessas, de mergulhar nas Escrituras, de meditar com intensidade, ó Pai, que a partir de hoje, todos os dias, ó Pai, elas possam reservar um tempo dedicado a conhecer mais sobre Ti, a conhecer mais a Tua palavra, e que elas possam se levantar também, ó Pai, como mulheres ousadas que vão semear a palavra de Deus por onde elas forem. Pai, levanta aqui, Senhor, um exército de mulheres cheias de Ti, cheias da Tua presença, com o coração abrasado, chegar na casa delas, em nome de Jesus. A Tua libertação, a Tua restauração vai alcançar, Senhor, muitas vidas através dela. Pai, eu oro para que as Tuas filhas frutifiquem. Eu oro para que elas tenham muitas respostas de oração, para que todos vejam e saibam que foi o Senhor que fez. E quando as pessoas olharem para a vida delas, elas desejem Te conhecer. Essas pessoas desejem também beber da mesma água viva e fresca que elas estão experimentando. Pai, nos dê uma noite de paz, renova as nossas forças e nos dê, Senhor, um dia amanhã de vitórias, de milagres. Que cada uma de nós aqui possamos viver um dia de céus abertos, marcado pela Tua bondade, pela Tua fidelidade. Em nome de Jesus, eu Te agradeço pela vida de cada uma delas. Eu agradeço pela cura que foi liberada sobre elas, pela restauração, Senhor. Eu agradeço, Senhor, pela libertação de crenças disfuncionais, Senhor, de palavras enganosas que talvez foram semeadas em outro momento. Te agradeço, Senhor, pelo Teu amor por cada uma de nós. Amém e amém. Graças a Deus. Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família. Que tudo te vá bem, que a tua alma prospere. E até amanhã. Amanhã a gente tem outra live às 10 da noite, combinado? Posso contar com a sua presença? Daqui um abraço e até amanhã, então, às 22.